Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Vika e no vídeo de hoje vou explicar para vocês como eu faço para desenhar um apanhador de sonhos. Eu vi uma imagem assim na internet e eu fiz esse desenho com essa referência, não é, dessa imagem. Eu já fiz esse desenho faz bastante tempo, eu não lembro sequer qual era a imagem. Eu fiz algumas pequenas alterações para desenhar do meu jeito, não é, do meu estilo, mas eu usei essa imagem de referência. E para começar o desenho nós podemos fazer com uma folha inteira de ofício, como é o caso desse desenho aqui, tá? Ou então podemos usar a metade da folha de ofício. Então para o desenho de hoje eu vou utilizar só metade de uma folha de ofício, eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. E também para o desenho de hoje podemos usar um compasso. Se você não tiver um compasso em casa, dá para utilizar régua também, no caso são os materiais de hoje, lápis e borracha, tá bom? Se você não tiver nem régua nem compasso, também dá pra fazer isso aqui. Então, pra começar, no outro desenho, eu tinha tirado 5,5 cm, tá? Pra aqui do compasso. Neste desenho eu vou fazer 3,5. Neste desenho eu vou fazer, então, 3,5. Eu centralizo aqui no papel, tá? E faço a marcação. Pronto, se você não tiver um compasso, você vai fazer aqui uma linha na horizontal, tá bom? Escolher aqui. Vão ter 7 centímetros, tá? Porque se eu marquei no compasso 3,5, 3,5 é o meio dele. Então, 3,5, metade e metade dá 7. Então, você faz uma linha na horizontal com 7 centímetros. Pode fazer uma linha aqui na vertical também com 7 centímetros, de acordo com o meio, tá? Depois, você vai fazendo linhas aqui para ligar esse círculo. Se vocês tiverem dificuldade para entender isso, vai estar aqui o vídeo explicando tudo direitinho como fazer círculos utilizando réguas. Se você não tiver régua, também tem um exercício treinando círculos. Eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição do vídeo, tá? Eu deixo todos os vídeos que eu acho que são importantes para acrescentar alguma informação se você tiver alguma dúvida. E aí eu vou marcar aqui meio centímetro, acho que sim, 5 milímetros deste lado, 5 milímetros deste. E aí eu faria de novo um círculo aqui ao redor, tá? Como eu tenho aqui o compasso, eu vou fazer um pouco mais rápido, mas dá pra fazer sem o compasso, tá bom? Vou diminuir aqui meio centímetro também no compasso, então vai ficar 3 centímetros. Faço a marcação inicial aqui e agora eu vou girar. Então agora eu vou fazer um círculo aqui no meio. Vou fazer com 1 centímetro, acho que ficou muito grande, vou fazer meio centímetro. Então são 5 milímetros aqui. E faço mais um círculo aqui dentro. Pronto. Se você não tiver o compasso, você vai colocar aqui a régua no meio, fazer uma linha aqui na horizontal, meio centímetro para um lado, meio para o outro. Aqui a mesma coisa, meio centímetro para cima, meio centímetro para baixo e vai unir as pontas, tá bom? Então, vou até ilustrar aqui. 1 centímetro. 1 centímetro. E aí eu tenho que fazer o arredondamento aqui. Se tiver muita dificuldade, a gente pode dividir no meio. Porque aí ficam mais próximas as linhas. E aí nós conseguimos ir fazendo essa união, tá bom? Eu fiz a ponta aqui do lápis do compasso para fazer as linhas certinhas e tal. Então, eu vou pegar aqui a marcação no meio, só que ao invés de agora ter essa parte aqui, eu vou colocar o lápis no meio. E vou começar a fazer as linhas centrais, tá bom? Então, vou explicar também como fazer sem isso. Então, eu só vou pegar daqui da ponta até a outra ponta. E eu paro aqui. Aí eu pego o compasso nessa marcação, coloco aqui e faço a linha daqui em diante. Aí eu venho pra cá, porque eu tô andando em sentido anti-horário. E aí eu faço daqui pra cá. Agora daqui em diante. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui no meio e começar a fazer,
mas eu vou fazer em 2 vezes. Então eu vejo mais ou menos onde eu acho aqui a diferença, para colocar mais 2 flores aqui. E eu posso medir isso ou posso fazer simplesmente assim mesmo. E começar a primeira marcação. Aí eu vou pulando de novo, que pode ser no sentido horário ou anti-horário. Faço uma marcação aqui, pulo para a próxima marcação. Eu pulo para a próxima, fecho aqui, pulo para a próxima e fecho. E fecho a última agora. Pronto, e agora eu estabeleço a última marcação aqui, que eu acho que é no meio. Tento fazer uma distância aqui boa entre essas duas. Poderia fazer até mais uma, eu acho que vai ficar sobrando aqui um pouquinho de espaço, mas tá tudo bem. Então, faço aqui, pulo, faço mais uma marcação, pulo, mais uma marcação. Então, já comecei a encerrar aqui elas. Faço aqui, encerro essa daqui. Pulo, encerro essa daqui. E pulo, encerro essa daqui. Se você não tiver um compasso, aí vamos estabelecer aqui as marquinhas e temos que fazer as pétalas na mão mesmo, tá bom? A gente vai de encontro aqui, abre a pétala até aqui, fecha a pétala até aqui. E aí vai fazendo todas essas marcações. Assim, por exemplo, olha, essa aqui, eu vou tentar fazer uma pétala até aqui, que eu tô só remarcando uma que já tava aqui, e fecho aqui. Abro outra pétala aqui, fecho a pétala aqui, sempre nas marcaçõezinhas, tá bom? Então dá pra fazer sem o compasso, é só um pouquinho mais trabalhoso, só que ao mesmo tempo é melhor porque você treina mais a mão também, tá? Acaba sendo um exercício a mais. Dá pra medir com a régua mais ou menos a distância, assim, fazendo uma linha vertical e outra horizontal, e aí começar a fazer as medidas de acordo com as linhas, tá? Ou então, nós podemos medir com o lápis a diferença aqui entre uma e outra e tentar copiar elas. Estão vendo que aqui tá diferente? Eu marco aqui a minha unha, aqui no final e seria aqui. A próxima seria aqui. Eu vou apagar isso aqui dentro. E nós vamos também apagar essa linha aqui ao redor, tá bom? Ela era só pra fazer essa marcação toda. Eu poderia até não ter feito essa linha, mas eu gosto de construir o desenho e depois, pronto, ir apagando as coisas e tal. Então, se aqui eu tinha 3,5, eu diminui pra 3,3. Eu acho que é isso aqui, acho que tá bom. 3,3. Vou fazer essa linha mais fina aqui. Então, ficou 3,2, tá ótimo. E aí eu coloco na marcação central, acho que fica bom assim. E faço agora a linha correta, que vai ser a marcação aqui do nosso desenho. E eu vou pegar aqui em cada pontinha dessa que terminava nesta linha anterior e vou fazer uma linha reta, tá bom? De encontro ao lugar. Então, pega aqui desse encontro e puxa. É bem simples fazer isso em toda a extensão aqui do desenho. Faço aqui umas bolinhas em qualquer lugar que quiser. Elas vão ser pintadas de preto e vai ter uma bolinha branca dentro delas, tá? Então, é basicamente colorir, por exemplo, assim. Posso fazer 2 bolinhas aqui juntas. E aí eu vou colorir deixando a parte branquinha, que fica como se fosse um brilho. Posso colocar umas mais pra dentro.
outras aqui fora, tá? Eu vou colocar outras duas aqui. Um brilhinho pra cima. Então, eu vou colocar aqui mais duas deste lado, para que não fique assim simétrico, nem nada demais, assim, para ficar diferente. Este lado aqui pode ter uma também, para não ficarem todas de um lado só. Acho que agora ficou demais. Mas pronto, acho que assim tá bom. E aqui em cima vai ter tipo uma cordinha. Para fazer isso, nós vamos fazer umas inclinações assim. Primeiro eu prefiro fazer a inclinação em toda a extensão aqui desse círculo. Sempre lembrando de inclinar, porque senão depois ele começa a aparecer uma linha assim, um pouco vertical. Como isso, nós vamos lembrar dessa parte aqui, sempre tem uma barriguinha, então vamos fazendo assim. Então aqui eu vou descer um pouquinho mais a cordinha, para inclinar bem. Se quiser medir, nós podemos medir para que todos os nós aqui fiquem iguais, tá? Eu não vou medir, vou só fazendo assim mesmo. E inclinando bem a linha para ela não ficar de jeito nenhum horizontal ou vertical. Então eu vou sempre inclinando bastante. Posso até girar se ficar mais fácil assim o papel, para não perder essa inclinação da linha. Aqui ficou muito retinha, aí eu tento inclinar um pouquinho mais. Vou inclinando. Se eu quiser, eu posso vir daqui também, olha, de cima, e vou inclinando de novo. Aqui tá muito inclinado, depois eu posso consertar isso. Essas ficaram muito juntinhas em comparação a esta, então eu posso tentar. Venho aqui um meio termo. E agora eu tenho que texturizar isso aqui, tá? O que é que eu faço? Pra não ficar esse círculo certinho, eu começo a fazer como se fossem uns gominhos. É só arredondar essa parte aqui. Abre parêntese, fecha parêntese. Abre parêntese, fecha parêntese. Se eu notar que uma tá muito maior que a outra, eu posso tentar acrescentar aqui uma linha para ficar mais forte. Depois nós também podemos fazer um sombreado, tá? Então vamos só abrindo aqui parêntese para deixar essa corda para fora do círculo. Nessa hora nós vamos perceber que tem algumas partes que ficaram aqui mais curtinhas, outros mais largos. Nós vamos tentar fazer com que essa diferença não seja tão grande, tá bom? Podemos tentar fazer, consertar. Esses aqui estão mais largos do que esses, então eu tento aumentar um pouquinho aqui a largura. O comprimento desses está bem menor que esses, então eu posso apagar aqui alguns. E aí eu posso escolher o lugar de sombra. E o que é que acontece com o lugar de sombra? É assim, quando tem uma coisa sobreposta à outra, faz uma sombrinha aqui, tá? Vocês estão vendo que meu dedo tá fazendo uma sombra aqui embaixo. Então aqui nós vamos escolher que esta parte está em cima dessa. E aí eu vou fazer um sombreado assim. São só risquinhos, tá? Bem simples assim. E aí essa parte está em cima dessa, esta está em cima desta parte da corda. E eu vou fazer sempre risquinhos. É só pensar, se eu fiz aqui em cima, eu tenho que fazer aqui embaixo, tá? Pular, não vou fazer tudo na mesma corda. No mesmo nozinho, então eu faço aqui. Risquinhos, se os risquinhos puderem acompanhar esse círculo aqui também, vai dar um movimento também diferente ao desenho, tá?
A gente sempre tenta colorir o desenho de acordo com o movimento dele, pelo menos eu faço isso, tá? E eu gosto do resultado, então eu acho que é uma boa dica acompanhar o movimento do desenho. E aí eu vou inclinando, estão vendo? As linhas não estão retas assim, elas estão inclinadas, igual o meu desenho. Eu tô vendo que aqui eu comecei com linhas finas e juntinhas, e aqui eu tô crescendo muito as linhas e separando muito elas. Então eu tento fazer as sombras o mais parecido possível com o que eu comecei, para não dar muita diferença em alguns lugares, senão uma parte vai ficar mais escura que outra. E aqui encerra o ciclo. Já estão notando a diferença? Essa parte ficou muito mais escura do que aqui, porque eu concentrei mais a sombra aqui, tá? Eu posso consertar isso em todo o desenho, escurecendo um pouco mais essa parte da corda, ou posso deixar assim, posso apagar ali a parte mais escura e só consertar aquela parte, tanto faz, tá bom, pessoal? Nós ainda vamos passar canetinha aqui depois, então pode ficar assim, não tem problema nenhum. Eu que costumo ir falando e sobrecarregando o desenho, tá, com o lápis. O ideal é sempre desenhar mais claro com o lápis, mas eu não gosto muito de regras para desenho, então faça da melhor maneira que você puder. Se puder fazer mais claro é melhor, para depois não marcar muito o papel e ficar, pronto, muito sobrecarregado na hora de apagar e tal. Fica um pouquinho mais difícil. Mas eu gosto também do sombreado do lápis, sabe? Mesmo depois de passar a caneta, eu gosto que fique um pouquinho de lápis. Prontinho, eu corrijo aqui as coisas que tiverem apagado sem querer ou alguma coisa assim. Eu vou fazer aqui também uma cordinha, então ela vai ser basicamente assim. Eu vou fazer um parêntese grande, aí eu separo ele em 3 pedaços, na verdade são assim, linhas retas. E aí eu vou arredondar aqui e fica assim. E já é mais uma cordinha, só que presa aqui, tá? Eu vou apagar para vocês conseguirem ver direito, mas eu vou colocar ela bem aqui no meio. Então eu vou arredondar ela um pouquinho pro lado, estão vendo? Fazer assim essas marcações e fazer aqui, aqui e aqui. Então encerra um pouquinho além dessa corda que nós tínhamos feito aqui atrás. Então, estão vendo? É uma leve inclinaçãozinha. Pronto. E desta corda, eu vou fazer aqui 3 saídas, então. Faço assim, um S alongado. E faço uma linha paralela a ela. Bem clarinha, porque nós vamos consertar isso aqui, tá? Então, assim. Aí eu posso colocar aqui uma bolinha, abro o parêntese como se fosse uma continha aqui. Aqui embaixo eu posso colocar mais uma ou duas. Estão vendo? Vou colocar mais uma aqui. Vou fazer mais uma desta, saindo aqui também do mesmo lugar. Vou fazer essa mais comprida. Aí nesta eu posso fazer aqui a azeitoninha no meio. Pronto. E faço aqui mais uma linha que vai segurar a miniatura aqui que eu vou fazer, tá? Para fazer esse próximo círculo aqui, esse apanha-sonho em miniatura, eu vou marcar 1,5
Não sei se vai ser muito grande ou muito pequeno. 3 centímetros aqui, acho que vai ser um bom tamanho, talvez. Eu tento afastar daqui dessa corda, tá? E marcar aqui. Eu sei que aqui, acho que vai ficar bom, olha. Eu tento afastar e deixar a ponta próxima dessa cordinha que eu fiz. Vou até fazer um pouco mais perto. E aí, eu marco aqui, acho que tá ótimo. Então, se pra fazer o meio eu fiz com 1,5 por aí, né? Eu vou diminuir 3 milímetros. Então, vou botar 1,2. Acho que é bom. E aí vai ter 3 milímetros aqui essa parede lateral. Acho que é uma boa coisa. Ou pode ter 2 milímetros, vocês que sabem aí que fica mais legal. Talvez mais fino era melhor. Vou fazer um pouquinho mais fino. Bem melhor. Então ficou 1,2 aqui. Então eu vou prender essa cordinha aqui. Vou fazer a mesma coisa que fiz aqui nesse parêntese, tá? Eu inclino um pouquinho. E fecho aqui esses parênteses. Aqui eu vou fazer mais um inclinadinho. Faço aqui mais um inclinadinho. Aqui eu fiz 2. Faço um terceiro inclinadinho. Aqui também faço um inclinadinho. Acho que eu estou inclinando até demais. Mas eu posso corrigir isso a qualquer momento. Fazer mais uns. Acho que tá muito grosseiro, porque ele é muito fininho. Então eu vou tentar fazer assim, mais delicado. Do que eu fiz aqui em cima, por exemplo. Eu vi que alguns estão mais inclinados do que outros, tá? Eu posso corrigir isso depois. Agora nós vamos fazer a sombrinha aqui embaixo dessas linhas, tá? Então é só passar assim o lápis bem fraquinho aqui na lateral, tá? A gente passa mais fraco, só pra mostrar que isso tá em cima. Então, desta parte aqui de baixo, né, no caso. Então, só fazer bem simplesinho. Já separa as duas partes. E depois nós vamos fazer aqui uma textura muito simples, que são linhas aqui dentro. Elas, se você puder fazer elas fininhas, tá ótimo. Elas não precisam se encontrar. Então é só fazer aqui linhazinhas. Pode fazer várias assim. Pronto. Aqui dentro nós vamos fazer basicamente a mesma coisa que aqui, só que aqui eu fiz como se fosse um girassol, uma margarida, alguma planta assim. Então eu vou pegar aqui de onde tá, não é, a pontinha do compasso. Eu faço aqui só a primeira parte. Então, puxo pra cá. Aí eu venho pra cá, fecho essa pétala. Pra cá. Fecho essa pétala também. E aqui eu fecho a última pétala. Pronto. Eu até posso... eu poderia ter deixado aquela primeira marcação pra fazer essa linha daqui, tá? Então eu posso apagar aqui um pouquinho, corrigir só o encerramento das pétalas, pra ter essa linha puxando que fica mais real, não é? Então eu tento só encerrar um pouquinho antes e puxo. Encerro um pouco antes e puxo. Pronto, e agora eu marco aqui 4 milímetros na régua. Acho que é o suficiente, 5 vai ficar muito grande. Então aqui 4, vou
pontinha tá quase no 3. Eu marco aqui no centro e vou fazer um círculo aqui, que eu não sei se vai dar certo, não sei se vai ficar um círculo perfeito, mas pronto. Apago aqui o centro. E agora eu faço aqui pétalas entre uma e outra aqui. Acho que elas ficaram muito fininhas, então eu vou tentar arredondar um pouco mais essas de dentro. E faço aqui umas pétalas também. Então a gente vai consertando o desenho do jeito que acho que fica mais bonito, tá bom? Então aqui é só fazer como se fosse um triângulo mesmo. Vou fazer o encontro aqui das pétalas, tá bom? Então elas têm que se encontrar aqui embaixo e aqui eu arredondo a parte de cima. Então eu arredondo aqui, deste lado e deste. E aí eu faço uma pétala aqui atrás, tentando fazer no meio delas. Para fazer a pena, tá? Tem um vídeo aqui explicando como fazer uma pena. Vou deixar aqui no card e também na descrição. Se vocês tiverem dificuldade, eu não vou poder explicar assim totalmente. Mas pronto, olha, eu vou querer dar um movimento a essa pena. Então eu faço aqui como se fosse a barriguinha de um S, tá bom? E aí eu faço uma linha paralela a ela, só que um pouquinho... bem próxima, né? Mas um pouquinho afastada. Isso é bom fazer com um lápis bem afiado. O meu lápis não tá bem afiado, mas dá pra fazer aqui, mas é melhor se estiver bem afiado, tá bom? Nós vamos fazer essa linha aqui para um lado, para baixo, aqui do outro. Como essa pena ela tem uma curva, este lado vai ter um caimento assim, este vai ter quase um caimento com uma entradinha, estão vendo? Seguindo aqui essa caidinha, para dar essa sensação de que esse lado tá mais visível ou não e tal. E depois nós vamos fazer um V aqui embaixo, tá? E vamos seguir essa linha, fazendo aqui uma semilinha paralela deste lado e deste. É nessa hora que nós vamos descobrir se a pena dá pra ver mais de um lado do que do outro, se ela tá virada pra gente, se ela tá mais... Eu vou fazer ela mais aqui pra esquerda do que pra direita, tá? Bem pouca coisa. E depois disso feito, nós vamos fazer só umas entradinhas aqui. Então podemos até começar com umas linhas assim. Transversal. Ok? E depois fazemos a separação. Então aqui já tem uma parte, aqui tem outra. Se vocês quiserem ver o vídeo explicando direitinho como eu faço para desenhar uma pena, vai estar aí na descrição, tá? Eu levo mais tempo, mas é basicamente isso. Aqui eu faço aqui umas entradinhas. Essa parte de baixo aqui faz umas entradinhas assim. Nada demais. Aqui, olha, eu separo essa parte, então aqui é um conjunto, aqui tá separado. Estão vendo? Aqui pode estar um pouquinho separado. Aqui pode nem precisar separar. Aqui eu separo de novo. Aqui eu posso ter uma coisa sozinha aqui. Eu tento fazer. E aí depois vai ser basicamente puxar linhas. Depois que você fez essa parte, vamos deixar essa parte do centro com um pouco de luz por enquanto. Depois nós vamos escurecer essa parte. É só para explicar como é que eu faço isso. Se vocês não quiserem fazer essa linha no meio também dava para fazer assim, deixando só luz e tal. Eu vou deixar essa assim, a próxima eu faço com o centro bem escuro. E aí aqui eu posso fazer um sombreado para marcar essa parte da pena do meio, tá? Porque ela fica um pouco sobressaltada, né? Ela fica um pouco além, fica em cima aqui dessa parte de baixo das penas, né? Já tá ótimo, já dá pra ilustrar aqui. Eu posso sempre fortalecer depois as linhas, escurecendo elas, pra dar essa sensação mais de pena mesmo e tal. Não, pra separar um pouco da parte
de dentro, tá bom? Já dá uma diferença enorme dessa parte e desta. Posso apagar também essas entradas, era até melhor eu ter apagado antes de fazer as linhas de dentro. Mas também, se não apagar, fica legal também, sabe? Depende aí do que vocês querem. Aqui. Acho que ficou legal assim. Pronto, posso reforçar a linha de dentro também. Ok, o que mais? Aqui eu posso fazer também mais umas continhas. Então eu faço aqui. Essa azeitoninha tá ótima. Acho que tá bom assim. Posso colocar mais uma aqui embaixo também. Eu achei que essa pena ficou muito escura, então eu posso passar a borracha. É só passar a pontinha da borracha aqui para clarear algumas áreas, tá? Ou então nós podemos deixar assim mais escuro mesmo também, não tem problema nenhum. Então, sempre que eu apagar, eu tenho que lembrar de passar a linha de novo, porque senão fica uma mancha estranha, tá? E eu só quero uns pontos de luz, então eu clareio, mas eu tenho que dar uma passadinha aqui depois de lápis de novo. Aqui eu posso fazer mais duas penas, eu vou só criar aqui o espaço, vou fazer assim, aí linha paralela de novo, encerra aqui em cima, estão vendo? Vou fazer outra pena pra cá. Pronto, aqui eu poderia ter feito um pouquinho maior. Vou fazer aqui esta. Esta vai estar em cima, então vai estar sobreposta. Faço aqui a marcação, olha. Ela vai estar aqui. Acho que é um bom espaço. Puxo aqui. Esta parte vai estar mais visível do que esta. Então aqui já tem outra pena. Aqui eu não consigo ver toda ela. Então aqui é só a marcação, tá bom? Eu fiz esta pra cá, a outra eu tinha feito pra lá, mas vai ficar assim, então pra ficar mais diferente. Estão vendo que segue um pouco o desenho desta linha aqui, tá? É como se fosse quase um paralelismo, mas não é. Pronto. Eu posso ampliar aqui essa luz daqui da pena, que eu achei que ficou muito pequenininha. Ou então depois eu posso passar caneta em gel branca, que aí eu consigo colocar a luz em qualquer lugar que eu quiser. E vai ser a mesma coisa, o caimento desta vai ser assim. Aqui pro lado, aqui pra cá. Tá vendo? Esta assim. Caimento deste jeito. Depois nós vamos transformar essa pena assim, tá bom? E agora, pra finalizar, eu vou desenhar as duas flores que eu fiz aqui e que tinham uma imagem de referência. Pra começar elas, eu posso começar com uma elipse, tá bom? Um achatadinho assim. E aí eu faço uma linha pra cima. Então eu vou fazer aqui uma linha assim. Eu posso até apagar aqui uma parte desse desenho, porque eu sei que vai estar sobreposto. Não vou apagar muito, porque eu não sei o que vai estar sobreposto, para eu depois não ter que refazer muito. Então eu faço assim uma inclinação. Pronto. Posso puxar aqui uma linha paralela a ela, até o final aqui. Toda bonitinha. Ela se encontra aqui, ok? Não seria linha paralela, é convergente, mas tá, é uma linha aqui paralela e depois elas se encontram. Então, não seria paralela, né? Aí eu faço aqui uma curvinha, puxo pra cá. E aí eu encerro aqui com uma linha arredondada, ok? Acho que assim dá pra entender. Eu vou sempre puxar desse centro, tá bom? Porque ele é o centro da minha florzinha. Então eu vou... Olha, por acaso nem vai terminar aqui, então eu apaguei à toa, olha. Por isso que é bom não apagar tanto.
Então, eu puxo aqui, posso puxar pra baixo. Faço sempre uns arredondamentos, estão vendo? Faz aqui como se fosse uma montanha e puxa pra cá. Aí daqui eu vou já puxar um pouco, porque eu tenho que dar espaço para essa pétala existir aqui. Eu tento fazer aqui sempre uns arredondamentos mesmo, tá? Porque senão a pétala fica sem vida. Então eu faço aqui. Estão vendo? É só seguir um arredondamento. Vou fazer aqui uma lateralzinha igual a esta aqui. Fazer assim, tá? Como se dobrasse aqui a bordinha. Eu puxo uma pétala daqui, ela vai estar sobreposta, então eu posso puxar daqui. Aqui eu arredondo também, coloco ela embaixo desta pétala. No início pode ser um pouco complicado fazer isso, mas tá tudo bem, o importante é insistir, tá? No desenho, não desistam. Uma coisa aqui que eu posso fazer também é fingir um círculo. Então eu tô vendo aqui que tá passando muito de onde seria o natural aqui, do meu círculo achatado. Então eu tento manter ela um pouquinho mais próxima. Faço aqui um arredondamento. Aí aqui eu posso fazer também essa dobrinha aqui, essa bordinha só que um pouco maior. Como se ela tivesse mesmo dobrada aqui. Nós não estivéssemos vendo essa parte de dentro da pétala. E aqui eu faço a última, também bem arredondada. Vamos lembrar aqui desse círculo que nós fizemos, tá? Para não passar tanto, senão pode ficar um pouco estranho. E aí depois eu posso ir consertando as pétalas, eu vou vendo que umas estão maiores que as outras e tal. Então eu posso ir crescendo um pouco elas. Olha aqui, eu faço assim. Essa eu tô achando muito fininha, então eu vou alargando aqui um pouco. Nós vamos tentando ver o que fica mais bonito aos nossos olhos. E agora nós vamos aperfeiçoar isso aqui. Então, são coisas bem simples que já fazem uma mudança aqui enorme no nosso desenho. A primeira delas é fazer umas linhas aqui. Então, eu vou dar um movimento a essa folha. Então, se a folha tá pra cá, eu faço aqui. Se essa tá pra cá, eu já faço o movimento pra cá. Essa aqui, ela está abrindo assim, a pétala. Essa aqui eu posso fazer assim, como se fosse quase linhas retas, mas sempre com um pouquinho de movimento. Essa linha aqui, peraí que eu marquei. Esta tá em cima, então essa linha fica mais forte aqui por cima. E esta linha aqui eu faço... Se vocês perceberem, a linha não vai vir sempre daqui, porque eu não vou conseguir ver ela. Então eu posso puxar já dessa outra pétala, tá? Eu vou separando as linhas mais fininhas de dentro e as linhas que delimitam mesmo as pétalas, tá bom? Aqui eu posso ainda fazer um sombreado aqui dentro, olha, como nós fizemos aqui. Então eu faço aqui um sombreado e o sombreado da pétala. Então essa aqui está em cima dessa pétala, eu faço aqui o sombreado inteiro. E faço aqui mais umas marcações. Aí eu posso fazer aqui uma pétala de uma folha. Aqui eu desenho uma folhinha. E dentro eu faço aqui esse veio da folha, também meio arredondado. Puxo elas todas para a ponta da folha, todas as linhas. Inclusive elas podem se encontrar no mesmo lugar ou não, uma pode estar mais em cima, outra mais abaixo e tal. Tanto faz, tá bom? Posso fazer mais linhas aqui dentro para ficarem diferentes. Aqui. Posso fazer outra folhinha aqui embaixo. Então, eu puxo daqui.
arredondo deste lado, faço aqui também esse veio, tá? E puxo todas as linhas, elas podem ser mais arredondadas assim, ou podem ser mais retinhas, depende do que vocês querem pro desenho de vocês, tá? Eu gosto mais de arredondar por acaso elas. Depois eu tenho que fazer a sombra aqui, de que a pétala tá por cima dessa folha. Então, tudo isso vai dar profundidade na hora da gente colorir o desenho e tal, e fazer as coisas, tá bom? Acho que tá bom assim. Deste lado também posso fazer mais uma flor. Eu vou fazer afastada aqui pra não ter que apagar nada. E depois ter que corrigir coisas e tal. Aqui eu acho que essa pétala tá muito maior que as outras, então eu posso diminuir tanto esta aqui, que eu acho que tá muito grande, quanto esta. É só mesmo apagar e fazer uma coisa um pouquinho mais proporcional ao desenho. Posso fazer mais uma flor aqui, eu vou separar ela um pouco do desenho para não ficar muito em cima. Então essa aqui eu posso fazer um círculo menos achatado que essa, então ela vai estar mais virada pra gente do que essa que tá meio que deitada assim. E a gente vê uma parte dela direito. Então essa aqui eu faço uma elipse um pouquinho mais arredondada. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Faço aqui uma pétala. Eu vou vendo assim mais ou menos o tamanho que eu quero, tá? Então eu faço assim. Posso até fazer uma ondinha aqui dentro, que é aquela dobrinha que nós vimos antes. Vou fazer do lado esquerdo, não do direito. Aí aqui eu puxo outra pétala. Lembrando desse círculo, tá, pessoal? Que a gente cria um círculo aqui. Esse círculo imaginário aqui, para desenhar essas pétalas. Porque senão elas ficam, cada uma de um tamanho, fica muito estranho. Então aqui eu faço isso. Crio outra pétala aqui para baixo. Arredondo e faço assim. No início pode ser mesmo complicado, tá tudo bem, não desistam aí do desenho de vocês, tá? A gente vai consertando o desenho até ficar do jeito que ficou bonito, que a gente gosta. Tem que lembrar que no início temos nossas limitações, não tem jeito. É muito normal, tá? Então, o ideal é não desistir aí treinando até conseguir fazer uma coisa que a gente goste, fique bonito o nosso trabalho. E pronto. Então, faço aqui. Se tiver muito rápido, pauso o vídeo ou faço no tempo de vocês, tá bom? Não tem pressa. Aproveite esse momento para relaxar aí. Aqui eu conserto as coisas que eu apaguei sem querer. Aqui também já tá mais uma florzinha. Eu posso criar outras ondinhas aqui, olha, essa aqui eu faço assim, um pouco maior ainda do que esta. Aqui embaixo eu também posso fazer uma dobrinha. Pronto, agora nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos na outra flor. É lembrar sempre desse movimento, ok? Então essa tá pra baixo, tá assim. Essa tá um pouquinho normal, então eu posso inclinar aqui as pontas. Esta vou fazer um pouco assim também normal. Aí esta parte vai estar sobreposta, eu vou fazer aqui uma sombrinha. Isso aqui também tem uma dobrinha, então tem uma sombra. Isso só dá mais profundidade ao nosso desenho, tá? Aqui tem uma sombrinha de leve. Aqui tem uma sombra porque ela tá sobreposta. Aqui tá sobreposta, então sombrinha. Desse lado também tem sombrinha. Aqui também.
posso fazer linhas aqui um pouquinho mais claras. Aqui também vai ter sombra nessa dobrinha. A sombra eu posso fazer, como eu tinha dito isso, eu posso fazer as listrinhas. Depende do que você acha mais bonito, tá bom? A gente vai se identificando aí com o desenho. Deste lado, eu não fiz a sombra aqui nas dobrinhas. Às vezes eu esqueço alguns detalhes, tá? No desenho. Eu gosto de ir fazendo aos poucos, aí eu vou percebendo uma coisa, eu vou corrigindo. Aqui, como eu faço de uma vez, eu não tenho chance de não lembrar. Eu só lembro às vezes quando tô editando vídeo ou não, já falei isso milhões de vezes aqui. Mas pronto, a gente vai fazendo como acha mais bonito. Aqui eu posso fazer mais listras fininhas. Eu vou mostrar a diferença de uma para outra, que eu fiz elas um pouquinho diferentes. Então aí você vê o jeito que gosta mais, tá bom? Aqui eu vou fazer uma folhinha. Puxo aqui. Vou fazer o arredondado para cima. Eu faço aqui de encontro a essa partezinha aqui. Aqui também vai ter uma folha. E vai de encontro aqui essa parte. E vai de encontro aqui sempre a linha para baixo ou para cima, né, no caso. Eu vou sempre tentando encontrar essa parte aqui. Deixa eu ver o que mais que pode fazer. Vou só finalizar aqui essas penas. Então, como eu já tinha dito, nós vamos fazendo aqui as separaçõezinhas. Bem rapidinho. Se tiver muito rápido, isso das penas tem um vídeo ao completo, tá bom? É só tentar deixar essa parte o mais retinha possível, não arredondar. No vídeo eu até falei sobre isso e depois eu arredondei. No final eu expliquei que é melhor não arredondar. Ela fica bem melhor assim. Posso fazer aqui uma folhinha, posso fazer aqui um extra. Então pronto, pessoal, é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho. É uma pena eu não ter a imagem de referência para deixar aí para vocês. Eu gosto bastante de deixar a imagem de referência. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. É um desenho muito relaxante. Dá pra fazer com compasso, sem o compasso também, com régua, sem régua. Ele é bem criativo, assim, é ótimo pra relaxar também. Dá pra colorir ele depois, deixar preto e branco. Dá pra cobrir esse desenho inteiro com caneta, então ajuda também a praticar isso da mão e tal, e refazer as linhas e tudo mais. Dá pra colorir, dá pra fazer o que vocês quiserem. Claro que vocês podem modificar esses desenhos aqui e fazer de outro jeito. Tem outros tipos de flores também que eu já expliquei como fazer aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição, no card e na descrição do vídeo, tá bom? Então, se vocês quiserem desenhar outros tipos de flores, se quiserem fazer uma pena um pouquinho diferente, também tem aí o vídeo, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpem o sumiço, eu tenho sumido bastante. Vou tentar voltar a fazer vídeos com mais frequência, tá bom? Mas pronto, espero que vocês tenham gostado desse. Tenham um ótimo dia, tenham um ótimo desenho, fiquem bem aí, se cuidem, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!